Seja bem-vindo à locadora. Bem-vindas e bem-vindos à locadora do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do audiovisual internacional. Aqui quem fala com vocês é o PJ, nesse momento que eu não sei muito bem, meu amigo JP vai me ajudar. Se a gente tá entre temporadas, se é uma temporada nova, se é uma entre temporadas nova, não sei exatamente onde é que a gente tá, tô meio perdido, tal qual uma boia jogada ao mar. Mas não estou sozinho. JP Martins está aqui comigo, tal qual um satélite que gira em torno do meu coração. JP, tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem, amigo. E sua dúvida é irrelevante, porque o que importa é viver o momento e não se arrepender depois. Living in the moment, né? Se tem uma pessoa que live e que é in the moment, JP, é a nossa... Eu vou dizer convidada. Eu não sei se eu falo convidada. Vou dizer nossa integrante emérita, nossa papa emérita, talvez, que é a minha amiga, sua amiga, nossa amiga, Joãominho, Júlia Omo. Querida, seja bem-vinda mais uma vez ao podcast, Nicolas. Obrigada, que honra ser chamada de convidada emérita. Mas mais do que justo a essa altura. Eu não acho que emérito Exatamente. tem o significado que o PJ acha que tem. Eu também... Eu também não sei não, só coloquei emérito aí porque foi uma palavra que veio à minha mente porque eu tô muito papal, JP. Pois papa aqui. O que é isso, rapaz? Ao horário. Vocês podem perceber que existe uma voz que não está aqui conosco. O Rudy não tá podendo vir aqui hoje e não vai poder provavelmente vir nos próximos episódios. Enquanto isso, eu e o JP, PJ, vamos tocando esse barco que é a locadora do Nicolas. Que é o que, JP Martins? O que é a locadora do Nicolas? O Locadora do Nicolas é um podcast spin-off de um podcast chamado Nicolas. No Nicolas nós falamos de filmes do Nicolas Cage e no Locadora do Nicolas nós falamos de filmes sem Nicolas Cage. O que é um absurdo por si só, né? Eu sempre deixo isso muito claro no começo de todo o podcast da locadora do Nicolas. O filme de hoje, esse momento que a gente tá, que eu não sei se é bem uma temporada, se é um espaço entre temporadas, a gente tá aqui só indicando filmes que nos interessam. Nas temporadas da locadora do Nicolas, a gente tem sempre um tema que guia, né, mais ou menos ali as nossas indicações. Aqui não. Aqui a gente tá livre, leve e solto. E, como vocês sabem, quem indica o filme, medeia o papo, né? Media o papo. Então, quem indicou o filme de hoje fui eu. O filme de hoje, como vocês viram aí no nome do episódio, é um filme que provavelmente vocês nunca ouviram falar. É um filme completamente aleatório, que um dia na vida eu vi o trailer e eu simplesmente disse, eu preciso ver esse filme. E como eu já falei em outras ocasiões do podcast Nicolas, da locadora do Nicolas, eu vou usar esse espaço aqui pra me obrigar a ver filmes que eu não veria em outras ocasiões. O filme de hoje é Love Me, uma ficção científica de 2024, dirigido pelos irmãos Andrew e Sam Zucchero. É o primeiro filme dessa dupla e a gente vai falar um pouquinho sobre ele de cara, mas eu gostaria de entregar a difícil tarefa, talvez, ou nem tanto, de sinopsear esse filme para nossa amiga Joãominho. Joãominho, sobre o que trata o filme Love Me? Eu acho que de todos os filmes que vocês já me convidaram pra falar, esse é o mais fácil de resumir, porque é literalmente uma boia se apaixonando por um satélite. E é isso aí, sabe? É isso, pessoal. Até o próximo Locadora do Nicolas. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. JP. É isso. Algo a acrescentar, JP, nessa belíssima sinopse de Joãominho? Eu tenho a acrescentar que... É isso aí, é exatamente isso que ela falou. É exatamente isso. Gente, no dia que eu vi esse trailer, né? Na verdade eu vi esse trailer dentro de uma postagem de um site que dizia o seguinte. Em novo filme, Kristen Stewart se apaixona por Steven Yeun. Um é uma boia, o outro é um satélite. Como não dar clique no trailer, né, desse filme depois dessa simplificação direta do roteiro? É exatamente sobre isso. É um filme que se passa num futuro pós-apocalíptico, a humanidade morreu. E a gente tem uma Smart Boy, né, uma boia marítima com inteligência artificial, que encontra um satélite, também com inteligência artificial, orbitando a Terra. E eles vão conversar. Em resumo é isso. Vai rolar aquele flerte digital. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, onde é que a Kristen Stewart entra, onde é que o Steve Yeun entra também. Mas eu queria impressões gerais sobre o filme, começando pelo meu amigo JP Martins. O que você achou de Love Me? Como é o nome do filme? Love Me. Tá. Eu achei um filme bem mais interessante do que bom, talvez. Eu acho as ideias dele muito boas. Eu acho que ele se perde, talvez, ou então ele fica meio travado na coisa de... É um comentário sobre redes sociais, primeiramente. E ele fica tempo demais nisso, quando podia passar mais tempo em amorzinho, em romance e coisas agradáveis. Porque rede social é coisa desagradável, né, JP? Todo mundo sabe disso. Exatamente.
Você concorda, João Minha, que redes sociais são desagradáveis? E, por favor, nos dê as suas impressões gerais do filme. Do filme leve. Eu acho que eu tenho que concordar, sou obrigada a concordar, palestrinha, que as redes sociais são desagradáveis. E também vou ter que concordar com o JP. Eu não sei se é uma coisa que eu faço muito nos episódios que vocês me chamam. Eu tenho a impressão que não, mas enfim, vou ter que concordar, porque é uma premissa muito interessante. Eu vi em algum momento sobre esse filme, que era uma boia que se apaixonava por um satélite, eu cliquei. Não lembro se eu cheguei a ver o trailer, mas eu fiquei interessada pela premissa do filme em algum momento, bem antes de vocês me chamarem, bem antes de eu ver o filme. Em algum momento, aí eu esqueci que ele existia, e aí depois vocês me chamaram. Mas... não sei. Eu acho que eu não gostei da execução. Eu acho que me interessa muito mais, acho que entender como essa boia e esse satélite chegaram nisso, de ter uma consciência e desenvolver a conexão deles, do que a parte das redes sociais. Eu acho que realmente focou um pouco demais nisso, talvez. Perfeitamente. A minha impressão geral é que eu gostei pra caramba do filme, assim, eu me diverti pra caramba porque é um filme muito doido. Tua cara. É a minha cara, é um filme muito doido, é um filme que ele explora questões envolvendo tempo, que me agradam bastante no cinema. Aquela cena inicial da Terra se formando, eu adoro aquilo, assim, eu acho fantástico como o filme ele explora esses grandes espaços de tempo. A gente tá falando aqui não de uma coisa que acontece sequencialmente, uma coisa depois da outra. A gente tá falando aqui de bilhões de anos, né? A gente tem saltos de bilhões, de milhões de anos, de milhares de anos. A gente tem saltos de eras geológicas, eras astronômicas. Então, o filme ele procura explorar isso e faz isso de uma forma que eu acho bem agradável, assim, tipo, meio poética e tal. No fim das contas, a gente tem isso como pano de fundo, esse tempo, mas eu acho que o que salta mais aos olhos é a relação dos dois personagens. Porque o filme ele tem dois personagens, né? Você vai no IMDb, tem lá Kristen Stewart, Stephen Yeun, e só. E o que eu acho mais legal pra mim, ao meu ver, é porque ele é um filme muito sobre comunicação, né? Ele é um filme sobre pessoas, ou melhor, formas de vida, ou melhor, inteligências artificiais, ou melhor, uma boia e um satélite, ou melhor, enfim, programações, enfim, sobre coisas aprendendo a falar uns com os outros e aprendendo a sentir, que é uma coisa que a gente esquece às vezes, que nós humanos, a gente aprende a se comunicar, e a gente aprende a sentir, e a gente esquece porque a gente faz isso quando é bebê, né? Então a gente não lembra dessa época, então a gente não se dá conta de que o processo de comunicação e o processo de emoção, ele é um processo mediado e aprendido no decorrer do tempo. E a gente tá vendo isso desde, abre aspas, o berço, fecha aspas, desses personagens que, no final das contas, têm grandes possibilidades da inteligência deles de se desenvolver, ao mesmo tempo que eles são limitados pela falta de comunicação com outro ser, o que acaba no começo do filme quando eles se conectam. Perfeitamente, acho interessante isso que eles realmente só começaram a virar algo quando tiveram contato um com o outro, né? Eu não tinha pensado sobre esse lado que realmente é assim, né, que funciona. O humano é social e sem ninguém do lado ele não consegue atingir seu potencial máximo, digamos. E aconteceu a mesma coisa, que apesar de não serem humanos, mas é uma história sobre humanos, de qualquer jeito. Eu acho que vocês resumiram o que eu tenho pensado também. Eu não tenho muitas opiniões formadas, eu fui atrás de outras pessoas comentando sobre esse filme, eu não achei muitas, realmente inovador trazer isso pra locadora. E é um filme que ele flopou horrores, né, Jota? A gente tava falando aqui antes. Aparentemente. Ele é muito mal pontuado no IMDb, ele tem 5,1 de 10, porque ele é um filme que ele pode parecer, no primeiro momento, até meio irritante, assim, porque ele tem muita repetição, né? No início do filme ele repete muito, porque eles estão aprendendo a falar. É tipo criança mesmo. Criança, quando aprende a falar uma nova palavra, fica falando essa palavra ad infinito, até o momento em que você quer dar uma voadora na cabeça dela. Aqui não tem ninguém pra dar voadora. Sim, eu achei que eu tava com um problema na internet no começo do filme. Ah, porque fica travando? Tipo, travando, né? Mas não, era só o filme mesmo. E o que eu acho mais legal desse filme é por causa dessa limitação, né? A gente tem uma limitação entre dois personagens e cada personagem é limitado entre si. E eles se conectam via internet. E aí, o interessante do filme é porque, assim como a gente aprende na escola, via professor, né, os professores nos dão aula e nos apresentam livros, a gente lê a história pregressa de nós todos, eles também têm uma base. E tanto o satélite quanto a boia, eles vão atrás de estudar sobre o que é ser humano. E eles vão achar isso na coisa mais humana desse século, que são, supostamente mais humana, que são nos influencers, né? A boia, a Mi, inclusive achei muito interessante, porque eu não sabia que o nome dela era Mi, e o que muda completamente o nome do filme em inglês pra mim, porque sim, pra mim era tipo Miami,
Love Me. Só que Me é o nome da personagem, então é tipo, ame a personagem, né? E aí ela vai atrás de buscar informação na internet, ela acha influências de Instagram. E aí, é a partir daí que ela vai criar a lógica do que é ser um humano e projetar isso também no IAM, que é o satélite. E a partir daí eles vão criando essa construção a partir dessa imagética, dessa lógica do influencer clássico, do vlogueiro de internet. Isso foi uma coisa que aparentemente incomodou vocês, né? A coisa das redes sociais, né? Não me incomodou, só acho que o filme tem esse comentário e ele meio que leva até demais, assim, tipo, a Mi, ela começa a aprender sobre como ser humano a partir de imitar o que ela vê de uma influência específica, né? Aí beleza, tem toda uma parte no meio que acontece algo que a Mi para de se comunicar com o IM. E aí quando volta, eles parecem que voltam de boa, mas aí ela volta com essa loucura de performar um relacionamento perfeito. Por isso que eu falo que é um filme todo sobre redes sociais, apesar de eles não acessarem redes sociais como a gente acessa, né, pra mostrar algo pra outras pessoas. Ela continua tentando performar o relacionamento, né, pra alguém ver, sendo que ninguém tá vendo. E aí eu achei meio repetitivo, sim. Como tu falou, tipo, aquilo que tá no começo volta no final de um jeito que eu acho que talvez não coubesse tanto. Mas não que me incomoda ser sobre redes sociais, né? Me incomoda a questão que ele foca. Eu acho que coube muito bem ela retornar depois desse intervalo, né, na comunicação deles, com essa obsessão, porque, pelo que eu entendi, ela tinha meio que acabado a bateria dela, né? E então é como se ela não tivesse ativa, enquanto o satélite ficou lá desenvolvendo o algoritmo dele, não sei, a programação, a inteligência artificial dele, e evoluindo tanto no conhecimento pessoal quanto no que ele conseguia fazer ali naquele metaverso, sei lá. Ela ficou travada, ela ficou meio que parada no tempo. E ela retornou... 1 bilhão de anos parada. Sim. E ela retornou no mesmo ponto em que ela estava antes, enquanto ele tinha evoluído. Então, isso pra mim fez sentido. O que me incomodou foi mais... Eu fui assistir o filme sem lembrar que eu já tinha ouvido falar nele. Eu só, assim, cliquei no play e fui ver, sem lembrar qual era a premissa, nada. Mas logo que eu percebi, é um satélite... São 2 robôs interagindo e aprendendo a ser pessoas, a viver, eu esperei que fosse ir para outro lado, eu acho. Eu não sei, não me agradou muito essa questão de vamos imitar o relacionamento perfeito e a insistência nesse casal da internet. Talvez porque me incomode um pouco o casal da internet com aquele estilo super 2012, o começo do YouTube, aquela coisa lá, usando pijama de dinossauro, girafa, e falando, date night, tocando a música do Friends. Talvez seja isso também? Acho que a Ju queria, na verdade, uma versão robô de Virginia e Zé Felipe. Nossa. Seria o mais interessante, eles dançando lá, só pedrada nas cachorras, né? Talvez seria mais interessante. Tem uma coisa que a Ju falou que eu acho interessante. Gente, a gente tá dando spoiler do filme. É um filme que acho que vale a pena ser visto, ele é muito experimental, uma coisa estranha de se ver. Então, foda-se, vamos dar spoiler aqui de toda forma. Metade do filme parece que foi feito dentro do The Sims. Jota, isso é uma coisa legal, porque quando eu vi o trailer é 70% a Kristen Stewart e o Stephen Yeun interagindo. No filme, 1/3 do filme é um robô na água e um robô no céu. Outro terço do filme é o metaverso, que a Ju falou, que são avatares de pouca resolução. E o terço final é gente, né, de carne e osso, entre aspas. Ou seja, a inteligência artificial evoluiu ao ponto de ter um gráfico de melhor qualidade, né? É como se o gráfico acompanhasse a evolução, a maturidade dos indivíduos naquele relacionamento. A humanidade deles, né, também. Ou melhor, do satélite, né? Pronto, o satélite. Porque a boia, ela fica travada durante 1 bilhão de anos sem bateria. O filme é todo metafórico, né, cara? Ele brinca com essas questões da metáfora, ele brinca com esse espaço, por exemplo, do apartamento fechado como se fosse dessa relação. E eu acho, essa é uma das coisas que eu acho mais interessantes do filme, ao meu ver, que eles sempre parecem estar temporalmente desconexos. Sempre quando a Mi tá no momento da relação, o I Am tá em outro, e aí a Mi puxa o I Am pra esse momento da relação, pro sentir, pro aprender a sentir a vida. E quando ele aprende, ele dá 3 saltos pra frente do que a
a Mi estava acostumada ou desejava. Então parece que eles estão numa relação que eles têm um tempo inteiro tentando equilibrar pratos, porque eles simplesmente estão em níveis de maturidade de suas inteligências artificiais diferentes. O que pra mim é a relação humana, muitas vezes. São pessoas, e aí tem uma frase dele que até que o I.M. fala que eu acho que é muito pertinente até para as relações fora da ficção, no mundo material, que é todo mundo sozinho. Até num casal. Os casais são duas solidões juntas, né? Ou mais, dependendo do formato da relação. Mas eu gosto muito dessa ideia de que o aprendizado da IA, o machine learning delas, parece ser, na verdade, uma metáfora pro aprendizado das relações humanas, amorosas, qualquer que seja. E não necessariamente só aprendizado, tipo assim, fase da vida também. É, com certeza. Como fala, é uma diferença de idade entre eles. Não sim. necessariamente isso, né? Ele meio que representa, pode representar algo parecido com isso, né? É tipo fases do desenvolvimento cognitivo e emocional. Não necessariamente cognitivo, mas uma fase de vida mesmo. Fase de, eu tô trabalhando e você tá, sei lá, na faculdade. Um relacionamento entre essas duas pessoas vai ter atritos devido a isso, né? Devido a ser fases diferentes e expectativas diferentes. Eu acho muito legal no começo do filme como eles brigam muito, cara. Porque simplesmente eles não têm nome pra dar as coisas. Tipo, aquela parte inicial que eles estão usando os perfis. Olha só que doido. A gente nasce, cresce e cria um perfil nas redes sociais, né? Eles criaram um perfil nas redes sociais e saíram pra crescer. E nasceram. Eles estão fazendo o caminho contrário da humanidade. E é interessante porque eles partem de um lugar de muito desconhecimento sobre o que é humano, sobre o que é os sabores. Porra, quando eles tentam descrever como eles estão sentindo... Tipo, o que é sentir, o que é estar vivo, eles ficam se perguntando porque eles não sabem. Eles não têm nem palavras pra isso. Quando ela sai do lugar onde eles estão vivendo sempre, quando ela abre a porta, é um grande vazio. Porque ela não sabe nem o que colocar lá. Então, o filme, ele trata... Não tá no vídeo. A única coisa que tá é um grande vazio, um ring light e um celular. E uma cadeira, né? Que é exatamente todo o equipamento que ela sabe que é no mundo. Então, assim, pra mim foi muito interessante ver isso, como eles estão crescendo individualmente, ou seja, como indivíduos, ao mesmo tempo que a relação tá indo. E eles estão mudando o pneu enquanto o carro tá andando. Ao mesmo tempo que essa parte é muito interessante, tiveram alguns detalhes que me incomodaram, assim, colocando junto com essa parte deles estarem descobrindo o que é viver. Que, bom, eles são inteligências artificiais, e eu não sei se isso foi intencional ou não. Se foi intencional, qual foi a intenção por trás disso? O que eles pretendiam mostrar, né, os roteiristas, diretores. Por exemplo, tem uma cena que eles se beijam e é uma das primeiras brigas deles, o satélite beija a boia e de uma forma meio brusca e sai bravo. Aí ela vai atrás dele e fala, não, tudo bem, não machucou o meu dente. Ou mesmo isso que você acabou de falar, de ela sai da casa, tem uma cadeira e uma ring light. Mas não sei como ela sabe que deveria ter uma ring light lá, se o que ela viu foram gravações. Não viu o que a Deja, que é a influencer, estava vendo. Ela viu o que ela mostrava nas redes sociais. Então parece que tem uma desconexão entre o que a gente sabe e o que uma inteligência artificial naquela posição saberia. Faz sentido? Me tirou um pouco a suspensão da descrença esses momentos, eu acho. Eu acho que muito que a gente entende hoje como inteligência artificial nossa, ela vem muito de um local de que ainda os seres humanos colocam input, né? A gente coloca uma informação na inteligência artificial e ela vai e desenvolve algo. Ela é a meu ver, uma grande calculadora, né? Você coloca os dados e ela cospe uma coisa de volta. Ali eles não têm isso, né? Eles têm uma programação inicial e eles vão, inclusive, aprendendo a como serem mais inteligentes, né? Aquela cena, por exemplo, da água é muito isso, né? Tipo, como fazer uma água perfeita. Eles estão ali aprendendo a aprender, sabe? Eu acho que tem muito disso. A gente tem uma questão em metalinguística até, meta da coisa, de você tem que saber o que é saber, né? Então eles estão indo atrás disso e aprendendo junto. Inclusive essa coisa da ring light, Ju, que tu falou, eu achei fantástico. Acho que vocês devem ter percebido isso. Na parte dos atores, né? Quando os atores aparecem, todos eles estão com luz de ring light no olho. Até o final do filme, a iluminação é toda de ring light. Tem lá o círculozinho branquinho em cada olho deles. Sabe? É muito interessante isso. Eu achei bem legal quando os personagens... Não tinha percebido. É bem legal. É luz de ring light, como se a câmera estivesse no meio e ao redor dela tivesse as luzinhas. Essa parte de, assim, como ela sabia que tal coisa, assim, eu acho de menos, porque esse filme é só uma desculpa pra falar sobre um assunto, né? Sobre, enfim, amor, relacionamento, redes sociais, ou o que seja, relacionamentos humanos.
que qualquer coisa que eles metessem lá, eu achava, beleza, é isso mesmo. Tá tudo bem, eles só querem uma desculpa, não é um sci-fi, é mágico. É porque eles partem de um pressuposto, né, Jota, que eles dois ali têm toda a informação que a humanidade já criou dentro do satélite, né? Então eles têm acesso, de certa forma, a uma quantidade de informação, né? Não sei nem qual a unidade que usa, petabytes, sei lá, uma parada do tipo, petabytes. Há uma quantidade de informação absurda, né? Que eles têm onde trabalhar ali naquelas informações que ele tem. Não, eu entendo, eu só tô dizendo que mesmo se não tivesse isso, pra mim tá valendo, porque o filme, ele não tá se prendendo à realidade, de maneira alguma. Ele tá dizendo assim, esse boia tá conversando com esse satélite, ele se apaixona, eles criam uma realidade, que aquela realidade eles moram dentro dela. E é isso aí. E aí o que tiver lá dentro, que tenha. Pra mim, pelo menos, não faz muita diferença se ele sabe ou não o que existe, entendeu? Eu entendo, assim, o ponto de vocês e como isso pode não incomodar. Mas pra mim foi uma coisa que eu senti uma desconexão, porque, sei lá, pra mim é uma coisa muito humana se preocupar com bater o dente num beijo, enquanto você não sabe o que é água, sabe? A sensação da água. São coisas que parecem, não sei, etapas do desenvolvimento deles que não batem. Eu acho que precisamos convir aqui, cara, que a Kristen Stewart sabe muito atuar em personagens que têm problema de comunicação, né? Sim. A mulher parece que nasceu pra fazer personagem que não sabe articular uma frase direta. Não que ela não saiba, ela é fantástica, foi indicada ao Oscar, é uma atriz fantástica. Mas, pô, esses personagens que tem problema de se comunicar, bicho, a mulher se garante muito. A Bella é a maior de todas, né? E uma coisa que eu achei fantástica, gente, não sei se dividir esse sentimento entre nós três, pô, como são bem... Como é que eu posso falar? Bem articulados os personagens do metaverso deles, né? Tipo, não é bem feito, não é uma animação realista, nem de longe é. É realmente um metaverso, aquela coisa bem bonecão do The Sims. Mas, pô, bicho, me passa emoção. Eu consigo ver, de fato, quando um personagem tá chorando, com o olho vermelhão, tá ligado? Tipo, eles utilizam muito bem essa autoimposta limitação gráfica dos bonecos pra passar uma emoção. Junto com a voz, claramente, dos atores, né? Que também estão muito bem nessa parte aí. O que vocês acharam dessa parte do filme? Eles estavam claramente tentando emular, assim, os The Sims, ou então aqueles emojizinhos da Apple, que você pode fazer seu próprio e usar em stickerzinho e tal. Tem no próprio Facebook. É o Buddy Poke 2.0, né, Jota? Eu nunca vi o metaverso do Facebook. Tipo o Buddy Poke que eles usam. E eles estavam simulando isso, mas levaram além pra conversar com o filme, né? Pra fazer sentido com o filme, porque senão a gente não compraria nenhuma emoção que eles estão tentando dar pra gente ali. Sim, eu achei muito interessante quando começa o satélite começa a ficar com o olho vermelho de... Não sei se chega a mostrar ele chorando, mas ele fica com o olho vermelho, a barba cresce, uma coisa assim. Eu vou mandar pra vocês uma imagem que eu printei, certo? Porque eu simplesmente amei essa imagem, mandei aqui pelo Telegram pra Ju e vou encaminhar pro JP, porque eu amo essa imagem, que é que é o doguinho, porra. Caralho. Nossa, é igual os cachorrinhos do The Sims. Porra, bicho, o doguinho em específico eu acho maravilhoso. Porque, tipo, ele é muito mal feito, sabe? Ele tem um olhar assim de que sempre está com o olho compenetrado, lembrando imagens de guerra de uma outra vida. E aí, cara, quando vai pro mundo, abre aspas, realista, que os gráficos estão mais avançados, porra, o cachorro é igual, doido. Tipo, como é que eles conseguem fazer um cachorro que não parece cachorro virar um cachorro que parece cachorro, sabe? Porque é igual, cara, igual. Eu achei muito legal o detalhe do doguinho. Da doguinha, né? É uma cachorrinha. A cena que eu rachei o bico, aquela parte que ele começa a falar, não, isso é falso, sua risada é falsa, é tudo falso. Ele pega o cachorro e vira de ponta cabeça. E o cachorro fica ali de ponta cabeça. Ai, tipo é a tartaruguinha, bom. Né? Balançando as perninhas. É muito bom. Aquele gráfico péssimo. Cara, que incrível, que incrível, que cena incrível aquela. Eu acho muito interessante uma das questões também do filme, que é essa coisa da vida falsa dos influencers, né? Porque falei isso em aula hoje, inclusive, tava falando sobre fotografia, eu falei sobre um texto do Câmara Clara, do Roland Barthes, que ele fala o seguinte: a gente tem uma relação com os equipamentos tecnológicos, as câmeras, né, as filmadoras, enfim. Então, hoje em dia, quando aponta-se uma câmera pra mim, eu me transformo em imagem antes da imagem. Quando eu poso pra uma foto, por exemplo, quando eu ajeito meu cabelo, a minha blusa pra gravar um vídeo pro TikTok, coisa do tipo, eu já estou me transformando em imagem antes mesmo de apertar o REC.
Então, me transforma em imagem antes de transformar em imagem. E acho que esse filme, ele passeia muito por essa ideia, exatamente porque a ideia que a Mi tem de um relacionamento é a imagem. Tanto que a grande questão do filme no final é a intimidade. É onde a câmera não chega. Pra mim, ao meu ver, parece que a grande redenção é não ter câmeras. Não agir como se tivesse câmeras por todos os lados. E ela demora muito pra ver isso. Sim. Só pra finalizar, antes da gente chegar na parte dos Nicolas Cage, das coisas do tipo, eu acho muito legal imaginar que um dia a humanidade vai acabar, mas as máquinas e os alienígenas ainda vão poder jogar Just Dance. Graças a Deus. Salve a Ubisoft, né, amigo? Acaba o mundo, mas fica a Ubisoft. Que pesadelo. E o quão incrível é eles poderem jogar Just Dance e errar no Just Dance. Eu fiquei pensando muito nisso. Não dormirei, né, pensando nisso. Eles são como a gente, Jô. Mentira, porque eu não erro no Just Dance. Não, eu não acerto no Just Dance. A gente falou da Kristen Stewart, a gente falou pouco do Stephen Yeun. Vocês têm algo a falar sobre ele, sobre a atuação dele? Porque tal hora é só ele o filme, né? Ele é muito bom, né, cara? O negócio é que tem pouco a falar sobre ele, que é uma atuação meio assim, comedida. É uma atuação comedida, ele expressa muito bem suas emoções, mas nem sempre são emoções intensas. Mas ele é muito bom nisso, ele é melhor que a Kristen Stewart, eu acho, nesse sentido. Ele é muito bom, eu gosto muito dele, tudo que ele aparece. Eu acho que no começo ele tá naquela fase mais robozinho, aprendendo a expressar emoções. E a outra grande parte do filme é ele já mais equilibrado, já mais em paz consigo mesmo, enquanto a Kristen Stewart, ela tá o tempo inteiro desequilibrada. Sim, ela tá muito intensa, né? Ela tá muito desespero, muito adolescente o filme inteiro, até o finalzinho, né? Ele tem uma fase lá, mas é mais pontual. O que me pega mesmo, sempre vai me pegar, assim, ela é uma boa atriz, mas desde Crepúsculo eu não consigo engolir a Kristen Stewart com homem. Gente, assim, eu vi lá aquele perfil, a cara da Kristen Stewart montada assim nas costas de um homem, escrito wife. Nossa, aquilo é um negócio que é mais fácil acreditar na boia, no satélite, sabe? Um dos reviews com mais likes desse filme no Letterboxd, dá pra ver que os gays do Letterboxd ainda não colocaram suas mãos nesse filme, porque nenhum dos top reviews são sobre como a Kristen Stewart legalmente não deveria interpretar uma pessoa heterossexual. Mas na própria cena do filme final, a cena do amorzinho, então estou jogando autores na mesa, né? Mas tem uma que eu gosto muito, que é a Donna Haraway, que ela tem um livro chamado Manifesto Cyborg, que ela fala que não faz sentido, e acho que é uma coisa até que o Rudy falou, Jota, na gravação que a gente fez sobre o Mars Express, que não faz sentido imaginar uma inteligência artificial colocada em corpos robóticos pelo parâmetro da heterossexualidade, pelo parâmetro da binariedade, né? Não faz sentido imaginar um robô programado para ser mulher, nenhum para ser homem, ou coisa do tipo. Digamos que imaginar uma robótica é imaginar um corpo não exatamente assexual, ou somente assexual, mas imaginar também essas fluidezes de gênero que não necessariamente não precisam estar socialmente apegadas, como nós carne e osso somos culturalmente apegados à genitália. No filme, a gente transcende isso por questões sociais, mas no filme ele brinca meio com isso no final, né? Na parte da relação entre os dois, da relação carnal, entre aspas, né? Eles brincam de gênero. Deixa eu tentar fazer uma coisa diferente. A coisa diferente é literalmente virar um homem. Deixa eu fazer uma coisa diferente. A coisa diferente é virar uma mulher. Entendeu? Então eles ficam passeando pelo gênero pra aprender. E acho isso muito interessante, porque eles não se prendem aos corpos físicos que a humanidade de carne e osso teima, né, em se prender. Sim, isso eu achei bem legal mesmo. A Kristen Stewart como a boia nem é o que me deixou ali com uma pulga atrás da orelha, mas a influencer mesmo. Principalmente aquele perfil do Instagram. Se fosse a Virgínia, acho que não estaria reclamando. Se fosse a Virgínia, daria mais credibilidade. Se fosse Maíra Cardi, juro, não estaria reclamando. Eu vou confessar, eu não tenho a menor ideia de quem é a Virgínia. Eu tô aqui concordando, mas eu não tenho a menor ideia. Maíra Cardi eu sei quem é, então se fosse a Maíra Cardi e o Primo Rico, ok, acredito. Eu fiquei imaginando agora o satélite lendo um monte de livro de coach, tá ligado? Ai, que horror. Bom, a boia meio que caiu no papo de coach, né? Tipo... Nossa, demais. Ela tava pesquisando o que era ser humano e aí ela caiu no vídeo da Kristen Stewart, tipo. Palavras de afirmação. Gente, notas pro filme. Lembrando que na locadora do Nichols nós temos um sistema métrico muito próprio. É tipo os Estados Unidos. A gente só tem a nota de 0 a 9. Por que 9?
Por que não 10? Porque só seria 10. Só teria a possibilidade, a intenção, a chance de ser um 10 se Nicolas Cage estivesse no filme, coisa que ele não está. Até porque só tem 2 atores nesse filme. E um deles não é o Nicolas Cage, infelizmente. Então, uma nota de 0 a 9, começando pelo meu amigo JP Martins. De 0 a 9, eu dou um 5. Eu gostei, mas não gostei tanto. Joaminho. Eu ia dar um 6, mas pensando aí na lógica do 0 a 10, eu vou dar um 5,5. Dar um 5,5. Se fosse com o Nicolas Cage, eu daria um 6, 6,5. Correto. Eu fui a pessoa que mais gostou do filme, claramente, aqui. Eu poderia dar 9 pra esse filme, mas eu não vou dar 9 por causa de uma coisa, que é uma coisa que eu acho que os meus amigos aqui vão lembrar e talvez até me acompanhar na delação. Assim que esse filme terminou, eu poderia assisti-lo novamente do zero. Tipo, dar play de novo do zero. Pode ir, você tem essa liberdade. Porque eu gosto. Gostei do filme. Porém, eu não farei isso e não assistirei tão cedo de novo porque eu achei o pianinho extremamente irritante. Puta que pariu. Aquela música de piano é muito alta. Ela é tão alta que às vezes cobre a voz dos personagens e eu me irritei muito com ela porque ela é muito repetitiva. Eu acho, BJ. Lembrando aí dos tempos áureos, do começo do podcast Nicolas, da foto envolvente que mexe com a mente que o Gustavo Mociaro odeia. Porque toca a música inteira de fundo. Acho que nos primeiros Nicolas. E ele odeia, porque repete, e ele não presta atenção no que tá sendo dito. Então, pra mim, o filme ele tem um... Eu não vou dizer quem foi o PJ que colocou essa música no podcast. Eu também não vou dizer não, que foi o JP. Vou deixar aí confuso agora, JP. Então, assim, por causa dessa música irritante, que acompanha o filme inteiro, porque se o filme não tivesse essa trilha sonora, se fosse simplesmente os sons, abre aspas, ambiente, fecha aspas, eu assistiria de novo. Mas por causa disso eu dou uma nota 8. E essa nota 8, juntando com as outras notas, vai dar uma média de quanto, JP Martins? Essa nota 8, juntando com as outras notas, vai dar uma média de 6,1. Ok. Ainda ficou bem baixo. É uma média, né? Sem dúvida alguma é uma média. Mas melhor que o MDB. Melhor que o MDB. Não passaria de ano? Passaria na F. Na minha escola passaria. Na minha faculdade, não. Depende da escola. Depende da escola. É verdade. E aí, a gente tem a difícil tarefa de colocar Nicolas Cage nesse filme, certo? Facílima tarefa. Qual é? Facílimo. Os dois são Nicolas Cage. Não é essa a resposta certa. Qual é, Jota? Neste filme, Nicolas Cage apareceria em uma cena. A cena do sexo. A Kristen Stewart vai falar uma coisa assim. Vamos testar uma coisa diferente? E aí a Kristen Stewart vira o Nicolas Cage, comendo o Steve 1. Que horror. Você é Nicolas Cage fóbica, Joãominho? Eu pensei que você ia falar pro Nicolas Cage ser o bebê. Eu não sei qual dos dois é pior. Pra mim, seria o seguinte. O Ian, I am, ele tem uma placa. Nessa placa, tem informações nela. Aquela placa, inclusive, é uma placa que está no primeiro satélite enviado pro céu, assim. E essa placa, ela é tipo um gráfico para as pessoas saberem o que são seres humanos e calcular... Pessoas assim, né? Para alienígenas, caso encontrem um dia, saberem o que são seres humanos e saberem onde está a Terra. Então aquela placa é inspirada na primeira placa que foi colocada na primeiro satélite que hoje já tá lá para depois do Sistema Solar, quando foi lançado não sei quantos anos. Então, pra mim, o homem daquela placa seria o Nicolas Cage. Um desenhozinho do Nicolas Cage. Ok. Porque ele é o nosso Adão. O Nicolas Cage é o Adão da nossa pequena Eva. Então eu acho que o Nicolas Cage ele seria um gráfico de Nicolas Cage. Um Nicolas Cage em vetor, viu, Jota? Aí seria lá impresso para... Em formato AI. Exatamente. Formato EPS. AI, de Artificial Intelligence. Então é isso, Nicolas Cage pra mim seria o homem na placa. O homem na placa. Tá um bom Fazendo filme um aí. adendo aqui, é a placa Pioneer, que é essa daí. Isso, pronto. Da Pioneer. Eu acho que seria um bom detalhe, mas não suficiente pra fazer esse filme ser avaliado de 0 a 10. Eu acho que pra ser 0 a 10 teria que ter, no mínimo, o Nicolas Cage como bebê. Não, tem que ser o Nicolas Cage comendo o Steve 1, mas enfim. Porra, podia ter vários filmes do Nicolas Cage quando a gente estivesse procurando no YouTube, né, cara, também? Imagina o Steve Young quebrando aquele apartamento pra reconstruir, dando chutes que nem o Nicolas Cage cheirado de cocaína naquela entrevista dele lá, não sei quando, nos anos 90. Pô, seria foda, pô. Eu acho que todas as formas humanoides que aparecem no filme poderiam ser o Nicolas Cage. Porque, sabe por quê, Ju? Porque a programação deles pegou um vírus, aquele vírus que deixa tudo com cara de Nicolas Cage no computador. Nossa, isso ia ser perfeito. Eu acho que deviam fazer um trailer modificado pro filme ser isso. Com certeza ia ter uma nota maior no IMDb. Com certeza. Isso foi longe demais. Eu acho. Foi longe demais. Sabe pra onde é que a gente vai agora? A gente vai fazer indicações de filmes a partir desse filme.
A gente assistiu esse filme, Love Me. Provavelmente veio alguma indicação na cabeça de filme que tenha marcado a gente queira rever e indicar pra quem queira ver. Ju, tu tem indicação, Ju? Eu vou deixar vocês irem primeiro. Pois pronto. JP, por favor, indique o seu filminho. Pô, eu tô com tanta indicação que eu queria que vocês fossem antes de mim pra eu filtrar. Pois eu vou indicar a minha, é só um. Certo. Muita gente não gosta desse filme, eu gosto, pelas mesmas questões que eu gostei de Love Me. Então eu vou indicar Mother, do Darren Aronofsky, que é um filme que eu acho bem legal, apesar de que eu cortaria os últimos 5 minutos porque ele explica muito no final o que é o filme. Eu prefiro quando o filme não se explica. Mas Mother, do Aronofsky, que tem a Jennifer Lawrence e o Javier Bardem, eu acho esse filme bem legal. E tem mais ou menos a mesma lógica. Casal convivendo, conflitos dentro de uma casa, fechados. Ele dialoga bastante com a ideia do Love Me. JP Martins. Juca antes, né? Vai, eu posso ir antes. Eu não estava preparada pra isso. Eu vou deixar de indicação um filme que é romancinho também, apocalíptico. E que também tem Love no nome, que é Love and Monsters. É legalzinho. Legal esse filme. É um filme pós-apocalipse. Não tem boias, não tem satélites. Mas é isso. JP Martins, você tem algum filme que tenha boias e satélites? Não sei se tem boys desse filme. Ó, eu vou ter algumas indicações aqui. Eu vou dizer por que tô indicando cada um. Primeiro, Wall-E. Claro. Diálogo Porque direto. esse filme é o Wall-E moderno. Esse filme é um Wall-E 2, né? É o live basicamente. action. Também é um filme de romance entre inteligências artificiais no pós-apocalipse. Também vou indicar aqui o episódio do Black Mirror, San Junipero. Muito bom. Porque também é sobre amor dentro de uma placa, dentro de um HD, só que sem a heteronormatividade compulsória. E também vou indicar aqui um filme que eu esqueci o nome do filme em português. Deixa eu só achar aqui o nome do filme em português. O nome do filme é Encontro Marcado, em inglês Meet Joe Black. É um filme em que o Brad Pitt faz a morte. Você Tô ligado. Cara, nunca vi esse filme, mas ele sempre aparece pra mim no TikTok em cenas, ele parece ser muito marcante. Eu quero ver onde tem a cena dele fazendo sotaque jamaicano, é muito Pronto, famosa. é foda, Eu assisti esse filme com 13 anos, porque é um dos preferidos da minha mãe e eu achei o máximo. Olha Minha mãe só. acha que devia ter ganhado 1000 Oscars, então não sei É legal o esse quanto filme. essa informação Por que eu tô vale, indicando ele? Porque eu acho muito engraçado vendo esse filme que a morte é hétero. Verdade. Isso me marcou bastante. Eu falei, nossa, é muito doido que a morte é hétero, é um homem hétero. Que doido. O que não acontece no The Sims. A morte Que é não acontece no The Sims. pansexual. Não acontece no The Sims. E eu vou indicar mais um aqui, o último, prometo, que é o AI, Inteligência Artificial, que também é um filme sobre amor de inteligência artificial, e tem um pedaço que me lembrou muito esse filme, que é aquele final em que o menininho fica preso no gelo e, enfim, e é isso. Bem, chegamos ao final do Locadora do Nicolas. Gostaram, não gostaram? Se gostaram, vai lá no Spotify, vai lá nas redes sociais, dá o like, 5 estrelinhas. Se não gostaram, fique na sua. Fique na sua. Não ouça mais, não queremos você por aqui. Mentira. Ou mande um feedback bem educado e articulado. Então é isso, falamos de Love Me. Foi um filme legal, gostei, bacana. E se você quiser ver as outras indicações que a gente já fez aqui no podcast Nicolas, as nossas críticas, avaliações de outros filmes que gostamos e não gostamos tanto, segue a gente nas redes sociais, @podcastnicolas, em tudo que é rede social, menos nas redes sociais que a gente não tá lá. Nas que a gente tá, é @podcastnicolas. Nas que a gente não tá, a gente não tá. Se quiser me seguir nas redes sociais, @HQSeRoteiro. Instagram, TikTok, Blue Sky. Segue lá, @HQSeRoteiro. Quem quiser te seguir nas redes sociais, Ju, não segue ou segue? Acho que não precisa seguir, não. Não tem mais nada no meu TikTok. Tem 2 vídeos sobre looks do Nicolas Cage. Mas se quiserem seguir lá é @ouminha. Então, não tem nada lá, mas se quiser. Ó, a situação é a seguinte, certo? Vou propor aqui uma situação, peraí. A humanidade acabou, existe uma boia, certo? E ela encontra os teus perfis nas redes sociais, Ju. Ela vai fazer uma versão sua pra ser quem ela é. O que é que ela vai ser? Uma boa pergunta. Eu acho que ela vai ser... Dependendo da parte que ela pegar do meu algoritmo, ela vai ser extremamente nichada. Meu histórico de pesquisa do Google, no momento, tem a placa espacial, que eu pesquisei pra falar pra vocês, eu não lembrava de cabeça, Pioneer. Tem muitas coisas bíblicas, de RPG. Vai, meu Deus do céu. A Virgínia. Tu tá fazendo a pesquisa enquanto tava gravando, Ju? Sim, eu faço pesquisas o tempo todo. Então, acho que seria muito caótica, nada coerente. Provavelmente bem mais confusa do que a boia Me. E contigo, JP, se a boia fosse entrar nas redes sociais e te seguir nas redes sociais, qual era o @ que ele ia procurar
E o que é que ele acha lá? A boia é procurar Jumbo Paulo nas redes sociais, ou então JP_Martins no Letterboxd, e elas não encontrar nada, que eu sou low profile. É low profile. Ah, é assim que era pra responder. Se encontrasse as DM que a gente manda pro outro, né, Ju? É só vídeo de gatinho, né? Ah, é só vídeo de gatinho. É, realmente só vídeo de gatinho. Muitos vídeos de gatinho. Todos fazendo Ó, né? Ia cantar a música do Friends em O-I-I-A, né? Tipo... Eu imploro que essa conversa avance. Enfim. Pronto, gente, é isso. Foi um prazer gravar com vocês. Foi um prazer vocês ouvirem a gente. Mas ainda não acabou. Porque agora nós saberemos qual é o filme que nós vamos ver no próximo episódio. E quem vai fazer essa missão aí de indicar é JP Martinez. Nope. O PJ, que peraí. Não olhe. O PJ, ele falou aqui antes que ele gosta de usar o podcast para ver coisas que ele não veria, para se forçar a ver coisas que ele não veria. Isso. Eu gosto de usar o podcast para me forçar a rever coisas que eu já veria de qualquer jeito e que eu já vi antes, coisas que eu já reveria. Então, eu vou trazer aqui para este podcast um dos meus filmes favoritos, que é um padrão aqui, né? Eu gosto de trazer meus filmes favoritos. Vou trazer o filme japonês de 1977 chamado House, ou House. Um filme que tem um gato esquisito no pôster. Talvez você já tenha visto esse pôster. Se você não viu, assista aí e venha ouvir nossa conversa. Caralho, eu já vi trechos desse negócio no TikTok e tive pesadelos. Todo mundo já viu o texto do episódio do TikTok. Eu nunca vi, eu já vi o pôster e eu sempre quis saber alguma coisa sem assistir. Então, obrigada. Agora é a hora. Tchau, gente! Tchau! Tchau!